Bem-vindo a mais esta reflexão. Não podemos ser enganados, não podemos ser confundidos, por isso precisamos crescer no amadurecimento, na compreensão da vontade de Deus por meio das Escrituras, para que a gente não caia no engano de pessoas que não conhecem a vontade de Deus ou que querem ou desejam ser manipuladoras, dominar sobre nós e querem impor regras que não existem. Paulo fala sobre isso. Ele diz isso lá na carta aos Colossenses, no capítulo 2, do versículo 8 ao 12. Tenham cuidado para que ninguém venha a enredá-los com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele vocês receberam a plenitude. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Paulo está falando de um caso específico de judeus que queriam que os gentios circuncidassem, porque se não circuncidassem, eles não receberiam a salvação. Isto não tem nada a ver com o Evangelho. Esta é uma realidade que a gente não precisa preocupar hoje, porque esse tipo de ensino não existe. Mas ele fala sobre isso. Agora, ele fala para não sermos enganados por esse tipo de ensino, ou seja, ensino que se caracteriza pela necessidade de fazer algo para recebermos a salvação de Deus. É disso que ele está falando. Não é a questão só da circuncisão, que foi um problema na época dos judeus que se convertiam, mas queriam que guardassem a lei de Moisés, que queriam que circuncidasse, pois esta é a marca da salvação. Nós somos salvos não por causa disso, mas por causa do que Cristo fez. Não se trata do que a gente possa fazer, não se trata do nosso esforço, não se trata de fazermos para alcançar favor de Deus. Isto não existe. Mas hoje, o que existe são pessoas que falam que nós devemos nos empenhar, devemos fazer algo, devemos obedecer regras, devemos vestir de tal maneira, comer ou não comer isso, fazer ou não fazer isso, guardar ou não guardar dias, como regras de salvação. Isto não existe. Se não fizermos isso, aquilo, se não seguirmos os processos, os rituais, nós não somos salvos. Isto é engano, isto é, pessoas que não conhecem as Escrituras e querem impor isso às pessoas. Não existe isso. A nossa salvação, a reconciliação com Deus, não se trata disso. Se trata da graça pura e simples, manifesta e revelada a nós. É isso que a gente precisa entender. Quanto a guardar dias, comer ou não comer tais coisas, isso é escolha pessoal. Não é regra que se impõe. O que a gente precisa entender é que nós somos chamados, por estarmos em Cristo, para revelarmos Cristo ao mundo. Por isso a gente precisa caminhar para a santificação, porque a obra que ele fez nos traz para nós o perdão, a nossa justificação, somos feitos um novo ser, colocados na presença de Deus, apresentados de forma santa, inculpável e irrepreensível, para que, tendo esse entendimento que somos um novo ser, ser espiritual, nascido de novo, nós caminhemos para a santificação. Esta é a regra que existe. Santificar, de maneira que, tendo o entendimento que fomos tirados das trevas, transportados para o reino de Deus, a gente tenha o compromisso de proclamar as virtudes de Deus. É só isso, nada mais. Que a gente possa entender, compreender e não nos deixar sermos enganados por regras e imposição de pessoas. Que a gente possa caminhar para a maturidade, para revelarmos Cristo ao mundo. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.